O que nos serve hoje é entrar nesse ambiente, nós vamos sentir a glória, a presença de Deus, que hora nós sentimos aqui agora de pouco, e que nós vamos continuar sentindo. Importa um coração aberto, rasgado na presença de Deus, para Jesus entrar, aleluia, com a sua glória. E aqui essa noite tem, para dar glória a Deus aqui essa noite, temos aqui essa noite, corações abertos. Deus tem algo grande para fazer aqui essa noite. Deus já tem feito coisas maravilhosas na minha, na tua vida. E a maior coisa que Deus fez na terra, por mim e por você, meu irmão, foi ter enviado o seu unigênito Filho para se entregar naquela cruz, aquele lenho cruento, para se entregar por mim e por ti, verter até a última gota de sangue, por amor a mim e você, mas sendo pecadores miseráveis, pecadores. Não havia pena alguma em nós, não havia nada de bom em nós, e até hoje ainda não há nada de bom no homem, a não ser Deus na vida dele, a não ser Jesus na vida dele, a não ser o Espírito Santo na vida dele, o fruto do Espírito Santo na vida dele, desse homem, dessa mulher. É Jesus que nos dignifica, é Jesus que torna-nos valorizados nessa terra, nos torna algo de valor, é Deus. Não é riqueza, não é os bens terrestres, nada mais nos torna valorizados, a não ser o sangue precioso de Jesus Cristo, que nos justificou na cruz do Calvário, aleluia, que implantou sobre nós a justiça. Então hoje nós podemos entrar pelo véu que foi rasgado na presença dele, meu irmão, e sentir aquela presença poderosa que o sumo sacerdote sentia, aquela glória de Deus. Não precisamos terceirizar mais a presença de Deus. Todos nós temos a dignidade, Deus nos deu dignidade para nós participar desse ato pelo sangue do Cordeiro, tomar ao ato da ceia do Senhor, tocar naquilo que é o símbolo do corpo, tomar aquilo que é o símbolo do sangue de Jesus Cristo, tornar participantes. Ele nos tornou dignos, Ele nos justificou. Não é nós que nos justificamos, a nossa justiça não passa de trapos de imundícia, a nossa justiça não serve para nada, justiça humana. Até porque, você for ver aquela imagem daquela estátua da justiça, você vai ver que ela é vendada, porque a justiça desse mundo é cega. A justiça desse mundo ela não é perfeita, mas a justiça do meio Nazareno, aquela justiça que Ele imputou sobre nós, meu irmão, sobre ti, sobre mim, esta é justa, esta nos justificou. Aleluia, glória ao nome de Jesus Cristo. E por isso estamos aqui essa noite. E esse é o maior milagre, esse foi a maior dádiva, o maior presente que um homem, uma mulher, um jovem, uma moça pode receber. Não é um iPhone de última geração, não é uma mansão, não é um BMW, não é o melhor emprego dessa terra. É o sangue de Jesus correndo na veia dele, meu irmão. É o nome dele escrito no livro da vida. Esse é o maior milagre, meu irmão. Essa é a maior bênção, a maior vitória de um homem, de uma mulher pode ter. Aleluia! É o nome dele, é o nome dela escrita em letras garrafais na eternidade. Essa é a maior bênção, esse é o maior milagre. Embora nós creiamos que Deus pode levantar paralíticos e ressuscitar mortos, eu creio nisso. Os milagres tremendos de Deus na Bíblia, na Escritura, mas não somos sensacionistas, somos continuistas, nós cremos nos milagres de Deus. Mas o maior milagre que pode acontecer na vida de um homem e de uma mulher, meu irmão, é ele morrer aqui agora e viver na eternidade com Deus. Então essa noite você não tem garantia disso, meu irmão. Não saia dessa porta sem essa garantia que essa noite que teu nome está escrito lá no livro da vida. Jesus, ele vai nos dizer, a leitura que agora nós lemos, João 16, versículos 1 e 5 a seguir, que ele teria que ir, o Filho teria que ir na oração sacerdotal de Jesus aos seus discípulos. Jesus já estava afirmando, ele estava corroborando, ele estava se despedindo dos seus discípulos, aqueles que aprenderam com Jesus, aos pés de Jesus, viviam os milagres que Jesus fez, ensinos que eles absorveram de Jesus. Agora Jesus está dando as últimas considerações aos seus discípulos, deixando uma oração sacerdotal a eles.
pedindo para o Pai, intercedendo pelos seus discípulos aqui na terra. E esse Jesus que ora for assunto aos céus, ele continua intercedendo, meu irmão, por mim e por você. É por isso que eu e você nós estamos aqui ainda essa noite. É porque tem um sumo sacerdote sentado à destra de Deus Pai, que está intercedendo por mim e por você. Talvez Satanás já tentou se andar contigo, já tentou tirar da presença de Deus, já te tentou tirar da presença, ou tirar de você dessa igreja, de servir ao Senhor. Mas Jesus intercedeu por você, aleluia. Ele continua intercedendo por mim e por você, meu irmão. Agora imagine uma coisa: se a intercessão, como o pastor estava dizendo aqui, pessoas estavam intercedendo por alguém uma hora aqui, é isso que a igreja tem que fazer, meu irmão. Essa é a igreja verdadeira, esse é o cristianismo verdadeiro. São os cristãos genuínos, que intercedem pelo seu irmão, que intercede pela vida alheia, que se preocupa por aqueles que estão nas trevas, meu irmão, aqueles que estão nas drogas, no tráfico, aqueles que estão na prostituição, no adultério, aqueles que estão lá fora, meu irmão. A igreja verdadeira se preocupa com eles, com estes também. Como outrora estávamos nós lá, outrora estava o irmão Paulo, estava lá, o pregador que nos prega, você estava lá nas trevas, no crack, na cocaína, nas drogas, uma nação de pecado, quase um mendigo, um andarilho, alcoólatra, não sabia o que era dormir, mas tinha uma mãe intercedendo por mim, tinha uma igreja intercedendo por mim. Oh, glória a Deus! E a oração de um justo pode muito dos seus efeitos, meu irmão, é poderosa a oração. Agora imagina, se a tua intercessão, a tua oração é poderosa, imagina de Jesus na eternidade intercedendo para a igreja. Então quem vai parar a igreja? Quem vai parar? Aleluia, você. Se Jesus está intercedendo por ti, para a tua casa, para a tua família, que ele fazia bem feito, ele era bondade ali em pessoa, e ele dizer que aquilo deles partir, a sua partida seria benfeitosa, seria de boa, uma coisa boa para os seus discípulos. Talvez eles não entenderam aquilo na hora, mas Jesus disse: eu tenho que ir, porque se eu não for, ele não poderá vir. Porque dois seres da Trindade não poderiam subsistir no mesmo plano. Jesus teria que ir para que o Consolador fosse enviado. Jesus teria que subir, Jesus teria que cumprir todos os decretos divinos, todos os desígnios divinos, todos os planos divinos, todos os planos de Deus. Jesus ele foi obediente, e obediente à morte de cruz. Ele obedeceu na íntegra, sem cochear em dois pensamentos. Jesus obedeceu fielmente a voz, a ordenança de Deus, porque ele é filho, e filhos e filhas de Deus também obedecem à vontade do Pai. Obedece à vontade do Pai. Os mandamentos do Senhor não é pesado para nós, Senhor. Quem é filho obedece, quem é filho faz a vontade do Pai e se alegra muito de estar fazendo a vontade do Pai. Que alegria no coração, meu irmão, a gente poder servir a Deus. Que privilégio servir a Deus. Só valoriza servir a Deus quem outrora servia ao príncipe das trevas que opera neste mundo. Quem estava lá numa nação de pecado servindo a Satanás, meu irmão, servindo aos demônios, o cavalo de Satanás, quando ele sai do lá, meu irmão, ele encontra o meio do Nazareno, ele encontra Jesus, Jesus encontra com ele. Ele não quer mais largar esse Jesus que é tão bom para com ele, tão bom é Jesus. É a razão da nossa vida, Jesus é a razão da nossa vida. Sem Jesus nós não somos nada. Esses dias estava vendo um livro com o título Como Acabar com o Sofrimento. Mas foi rápido, a resposta não é mente. É tendo Jesus na nossa vida. Como vencer o sofrimento, como vencer todas as adversidades, as problemáticas que o mundo está atravessando, das situações econômicas, geoeconômicas, seja qual for a polícia, seja qual for a área. É só Jesus no coração do homem. Só Jesus pode resolver o problema do homem, da mulher, da jovem, da moça, do moço. Só Jesus, irmão. Não é outra pessoa, não é o governo, meu irmão, não é o presidente da república,
assim: quando o casal vai resolver a minha vida? Eu sinto lhe informar, você que pensa desse jeito, se você não tiver Jesus vai piorar um pouco mais. Tem gente que pensa assim: quando eu tiver filho vai melhorar a minha vida. Filho é uma bênção, uma dádiva de Deus. Mas filho também é uma responsabilidade. Nós vimos aqui essa noite na apresentação da criança, mas é uma responsabilidade, irmão. É um cuidado, principalmente nessa era digital, era tecnológica, era mal. Então vai te exigir mais. Mas o que preenche o homem, irmãos, é Jesus. É a Trindade. É o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo. Porque o Pai habita em nós, irmãos. O Filho habita em nós. O Espírito Santo habita nesse homem. A eternidade, aleluia, habita em você, habita em mim, meu irmão. Só Deus pode preencher o homem. Por isso que você vê a moça, o moço, o homem se prostituindo, bebendo, enchendo a cara, usando droga, se divertindo na balada, tentando preencher o vazio que eles vão pecar e viver pecando, vão morrer pecando, mas não vão preencher aquele vazio. Mas quando essa pessoa tem um encontro com Jesus, pronto, meu irmão, acabou a procura. Jesus preenche, Jesus enche ele, aleluia. Jesus enche ela. E não só isso, o Espírito Santo vem junto. E a paz que excede todo entendimento vem junto a essa pessoa. Nada tira a paz dela. Aleluia. Embora o mundo vai tentar, embora os inimigos vão tentar, embora as perseguições vão vir tentar tirar a nossa paz, meu irmão, mas quem está no lugar secreto, escondido em Deus, nada tira a paz dele. Porque aquele que tem o shalom de Deus, ele persevera, ele continua caminhando, ele continua perseverante nisso, porque o príncipe da paz está ali com ele. Então Jesus ele diz: eu tenho que ir para o Consolador vir. E aqui nós estamos agora diante de Atos capítulo 2. Antes do capítulo 2, Jesus e Lucas, Jesus ele se apresenta aos seus discípulos, sopra o seu espírito. Jesus ele teve que ser assunto aos céus. Jesus ele ressuscita no terceiro dia. Fica 40 dias andando com os discípulos. Fica 40 dias com 500 irmãos, ele anunciando que ele ressuscitou, testificando aquilo que ele falou. Muitos viram ele. E Jesus ele sopra o seu espírito. Aqueles discípulos que ora tinham o seu espírito morto, agora são vivificados pelo Espírito de Deus. O Espírito Santo passa a habitar neles. Mas o Consolador ainda não tinha sido dado de forma plena, mas de forma parcial. Aqueles que estavam no cenáculo, eles receberam. É interessante que tinha 500 ali, mas só que só 120 recebem o sopro do Espírito, o sopro de vida sobre eles. E eu pergunto aos irmãos, eu pergunto a essa igreja aqui essa noite: os 120 eram melhores que os outros 380? Logicamente que não. Logicamente que não, porque todos são pecadores. Então não tem melhor, não tem bom no reino de Deus, não tem justo no reino de Deus. São todos pecadores e que precisam da graça e misericórdia de Deus. Então por que eles não receberam? Porque talvez o coração estava fechado, porque o coração estava endurecido. Eles não receberam. Então aqueles 120 receberam graça de Deus para orarem, para jejuarem. E eles ficaram orando e jejuando por semanas, até que o Espírito Santo fosse concedida a promessa que Jesus tinha feito, viesse Atos 2. E eles ficaram ali, meus irmãos, não 1 hora, não 2 horas, eles ficaram por semanas ali, jejuando e orando, esperando a promessa de Deus sobre a vida deles, o derramamento do Espírito Santo, a efusão do Espírito Santo, que Jesus tinha dito a eles: eu enviarei o Consolador, o advogado fiel, outro igual a mim, eu enviarei. Promessa de Deus. Eles creram nessa promessa, eles esperaram, eles aguardaram. Eles inflamaram um povo para Deus. Eles compartilharam desse fogo divino, aonde aqueles homens e mulheres passavam, eles eram incendiadores, eles incendiavam outras vidas, eles estavam inflamados do fogo de Deus. Jesus cumpriu a promessa.
Ele derramou, ele veio, ele enviou o poderoso Espírito Santo para que a igreja não ficasse só. Jesus foi. Hoje Jesus é a cabeça da igreja, ele guia a igreja, ele está comigo. É interessante que mesmo tempo que Jesus está na eternidade, Jesus está aqui agora, porque ele é um onisciente. Ele está lá, mas ele está aqui. Ele é um Deus de longe, mas é um Deus de perto também. Jesus, ele guia a cabeça, e ele guia o corpo como cabeça. E não só isso, o Espírito Santo de Deus está na minha vida e na tua vida. Você que se entregou a Jesus, o Espírito Santo está habitando em você. E se está habitando em você, então você ouve a voz dele. Você ouve ele falar com você. Não é uma coisa estranha. Estranho é não ouvir Deus. Estranho é um cristão, é um regenerado, é alguém que está caminhando na fé, não ouvir Deus. Isso é estranho. Para nós é uma coisa normal ouvir Deus, ouvir o Espírito Santo falar conosco. Então você pode estar ouvindo o Espírito Santo falar contigo. Você é uma nova criatura, mas não para por aí. É necessário sermos dinamizados, revestidos desse poder, sermos tomados desse poder, desejar esse poder, meu irmão, mais do que uma Coca-Cola no deserto, mais do que uma picanha, do que um churrasco que você comeu hoje de manhã, talvez. Desejar isso mais do que uma pizza, não sei o que você mais gosta. Desejar a presença do Espírito Santo, o poder de Deus, mais do que tudo nessa vida, mais do que R$1 bilhão na tua conta, embora é bom, mais do que uma BMW, um carro zero, uma mansão, ou que um casamento, seja o que for. Desejar ardentemente o poderoso Espírito Santo, o revestimento de Deus, meu irmão, na minha vida e na tua vida, para nós fazer a diferença na terra, dentro da nossa casa, dentro da igreja, dentro do lar. Nós estamos ligados com Deus, recebendo discernimento de Deus, recebendo sabedoria de Deus, do Espírito Santo, para nós sermos efetivos na obra dele, não só na obra dele, mas em todas as áreas da nossa vida. Nós não sermos perdedores, derrotados, mas vencedores, triunfantes no nome de Jesus. É esse poderoso Espírito Santo que vai fazer nós vencer as batalhas, porque tem muitos que vêm ao Evangelho, eles vêm ao Evangelho, eles vêm, se entregam a Jesus, choram, seja a presença de Deus, mas daqui a pouco retrocedem. Por quê, meu irmão? Porque não tem o poderoso Espírito Santo com eles, e eles não conseguem romper, meu irmão. Porque eu vou dizer uma coisa: quando você se entrega a Jesus sem querer, você está se alistando para uma guerra. Mas ninguém fala isso para vocês, nós não dizemos isso. Mas quando você está se entregando para Jesus, mas é uma guerra abençoada, meu irmão, não é uma luta ruim. Paulo diz: milita comigo a boa milícia de Cristo. Boa milícia, é bom, é uma guerra boa, meu irmão. Não é essa guerra aí da Ucrânia, da Rússia, essas guerras que eles vão e perdem a vida lá por qualquer coisa, não. É uma guerra, meu irmão, que o general de batalha que não conhece derrota está comigo, está contigo. Guerra, eles sabiam disso, e eles guerreavam com as armaduras de Deus, meu irmão. Eles guerreavam revestidos do poder do Espírito de Deus. E olha o versículo 21 que vai nos dizer: a mão do Senhor estava com eles. A mão do Senhor aqui, a mão do Senhor, quando você vai ver no Antigo Testamento, está lá, você vai ver a mão do Senhor veio sobre mim e me levou em espírito. Você vai ver que a mão do Senhor estava sobre ele, sobre Saul, ele profetizou. Você vai ver sempre quando a mão estava, o sinônimo de mão, se trata de mão no Antigo Testamento e no Novo, você vai entender que a mão do Senhor é o próprio poderoso Espírito Santo, é o braço de Deus. Sabe o que é o braço de Deus? A mão de Deus é o Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus sobre, não dentro. Uma coisa, meu irmão, o Espírito Santo está habitando dentro de você. Outra coisa é a mão do Senhor, o Espírito Santo está sobre você. É diferente. Uma coisa é o Espírito Santo está habitando, outra coisa é a mão de Deus, o Espírito Santo sobre você, te conferindo poder, te conferindo autoridade. E é por isso que os apóstolos, em Atos 4, eles vão orar diante de ameaças, diante
perseguição, o que eles vão fazer? Eles vão ficar batendo de boca, irmão, com os seus algozes, com os seus adversários, com os seus inimigos. Eles vão ficar batendo de boca, irmão, com os invejosos, com os caluniadores. Claro que não, meus irmãos. Eles foram para a oração, eles foram orar, eles foram buscar a face de Deus, aleluia. E eles oravam e oravam, o lugar tremeu e eles diziam a Deus, enquanto a sua mão se estende para fazer curas, sinais e maravilhas, e nos dê trepidez e ousadia para pregarmos o Evangelho. Ele estava dizendo, enquanto o teu Espírito Santo está sobre nós, estendido sobre nós. O poderoso Espírito Santo, a mão do Senhor estava com aquela igreja, a mão do Senhor estava com aqueles cristãos, meus irmãos. E eu vou dizer, onde a mão do Senhor está, onde o Espírito Santo está, meu irmão, há dinamismo. Há uma igreja ativa, há uma igreja poderosa, há uma igreja emergente, há uma igreja crescente, há uma igreja que rompe, aleluia. Há um crente ali dinamizado, ele não fica, meu irmão, vitimizado, ele não fica com aquele vitimismo, se auto-vitimizando, se auto-miserando, ele não fica ali com aquele derrotismo, ele não fica ali com aquele negativismo, ele não fica ali com a murmuração, sua reclamação, não, ele é um guerreiro, ela é uma guerreira. Ele não fica de chormigando pelos cantos, se vitimizando, coitadinho de mim. Não, meu irmão, ele vai para cima, ele se reveste das armas de Deus, ele vai para a oração, ele vai para a batalha, ele é um guerreiro, ela é uma guerreira. Ele não fica ali dizendo, acho que eu estou meio desanimado, eu estou meio depressivo hoje, acho que eu estou meio com depressão. Não, meu irmão, ele diz assim, não, eu sou da ação, depressão que nada, depressão vai embora, vai para o nome de Jesus, canseira, desânimo, fadiga, meu irmão, vai tudo embora no nome de Jesus. Eu sou guerreiro, eu estou na ação, é uma igreja ativa, é uma igreja para frente, nem a enfermidade para ele, nem a enfermidade para ela, meu irmão. Os perseguidores, tem demônio, tem poder, nada para esse crente, ele é dinâmico, ele é ativo. A fofoca não derruba ele, a calúnia, a inveja, que for, meu irmão, não para ele é dinâmico, porque a mão do Senhor está com ele, a mão do Senhor estava com essa igreja. E aonde a mão do Senhor está, meu irmão, tem cura, tem milagre, de pé. Você não conseguirá vencer, o seu casamento não vai ficar em pé, a tua família não vai ficar em pé, teu ministério não ficará em pé, a tua saúde não ficará em pé, nada vai ficar em pé, se o Espírito Santo de Deus não estiver edificando todas as áreas da tua vida. Porque Ele, meu irmão, é essa promessa de que Jesus ele fez, enviarei o Espírito Santo, o advogado fiel, o outro consolador, igual a mim, poderoso também, que irá torná-los poderosos. É o Espírito Santo que nos torna poderosos. Uma igreja que não tem o Espírito Santo de Deus, ela não tem fome de Deus, ela não deseja o poder de Deus, ela é fraca em tudo que ela for fazer. O moço, a moça, o homem, a mulher, seja quem for, vai ser fraco em tudo, porque o Espírito Santo, meu irmão, pega essa, o Espírito Santo está em Isaías 11, ele é o Espírito de fortaleza, ele é o Espírito de entendimento, ele é o Espírito de sabedoria, ele é o Espírito de temor, aleluia, ele é o Espírito poderoso de Deus. Essas são as características do Espírito Santo, e quando você tem o Espírito Santo, você tem isso. Você tem entendimento, tem sabedoria, tem temor. Por que você acha, irmão, que tem muitos crentes que não tem mais temor de Deus? Vivem num pecado, vivem numa vida promíscua, vivem numa vida de pecado e devassidão, porque o Espírito Santo talvez não já estava ali, talvez não está tanto mais, não está mais ali naquele lugar. Então o temor vai indo embora também. Mas onde o Espírito Santo está, há temor. E essa igreja, meu irmão, essa igreja que ela foi reconhecida na Antioquia pela primeira vez como cristãos, sabe por quê? Porque eles eram tão parecidos com Jesus Cristo, eles eram tão parecidos com Cristo, que eles foram nomenclaturados cristãos pela primeira vez. Porque somente o Espírito Santo de Deus pode nos tornar a imagem e semelhança do Filho de Deus. Somente o Espírito Santo pode nos tornar parecido com Jesus, meu irmão. Porque sem o Espírito Santo, meu irmão, nós somos gênero
mas com o Espírito Santo nós tornamos uma vara no zabujeiro bravo enxertado na oliveira verdadeira, aleluia. Recebemos a seiva